E aí, dentre esses estudos loucos que você fez, fala um pouquinho que você foi buscar de conhecimento aí na academia. Eu fiz uma pós em psicologia junguiana para entender um pouco mais, né? Até para saber como me aproximar também da equipe, como ajudar de alguma outra forma, né? Fiz uma pós em psicossomática, um MBA em gestão de pessoas e agora eu tô fazendo mestrado em gestão de pessoas. Tô na reta final, que é a apresentação do trabalho. Você gosta de gente, pelo jeito, né? Tá tentando entender de qualquer maneira o ser humano. Tentar entender o comportamento humano, né? Boa. E aí, com o passar do tempo, com a experiência, a gente vai percebendo em alguns gestos ali, né, as pessoas. É muito gratificante isso também. Bacana. Mas meu marido fala, você tá me analisando, não quero que me analise. Tá bom, aí você pratica isso só no trabalho, só na rua. Mas pela experiência e pela técnica que você foi adquirindo, isso te ajuda também com os clientes, perceber a informação que está sendo transmitida, como a pessoa está transmitindo, se ela tá bem, se ela não tá, se aquilo pode ser verdade ou não. Sim, com certeza. Porque o seu trabalho tem muito disso também, né? Tem. E muitas vezes, quando a gente faz as entrevistas, aquela pessoa, ela pode realmente não saber aquela informação que a gente precisa. Uhum. Porque às vezes não passa por ela. Mas a gente tem que ter ali um certo feeling, né? Pra tentar identificar se realmente ela não sabe. Porque muitas vezes depois, a informação vem da mesma pessoa, né? Porque no seu trabalho você tem que fazer entrevista com um determinado cliente para obter informação e auditar, né? Exatamente. E aí, às vezes a pessoa pode ter medo de entregar uma informação, Sim, receio. Exatamente. A minha afilhada, outro dia, ela falou, Dinda, o que você faz? Aí eu expliquei, ela falou, então você é aquela pessoa que ninguém gosta muito, né? Infelizmente, nos clientes, no primeiro momento, é isso, porque a gente acaba levando ali uma alta demanda, né? Uhum. Em relação à documentação, informação. Explica um pouco o que você faz, igual você explicou pra sua sobrinha. Bom, a auditoria trabalhista e previdenciária, ela tem por objetivo garantir que as práticas que a empresa possui relacionadas a pessoas estão de acordo com a legislação vigente. Quando a gente fala em pessoas, eu sempre quero deixar claro que não são só as pessoas seletistas. A gente tem diversos outros tipos de prestadores dentro de uma empresa. Então, a gente analisa todos esses tipos de contratação. Então, tudo que é relacionado a pessoas. Então, às vezes a gente identifica algum risco, por exemplo, de vínculo empregatício, algum risco na terceirização, na concessão de benefícios. Um outro item importante é a questão do e-social. O e-social, todo mundo acha, a maioria das empresas acreditam que porque você sobe a informação do seu sistema, ela está condizente ali no e-social. Isso não é verdadeiro. Então, a gente vê diversas variações de informações de base de cálculo. Então, na folha eu tenho uma informação, dentro do e-social eu tenho outra. E é muito comum. Fora todas as outras obrigações que a gente tem ali dentro do e-social. E atualmente a parte de saúde e segurança do trabalho, que é super importante. Ou seja, o empresário te contrata para ver se ele está fazendo corretamente a contratação de colaboradores ou de prestadores de serviço? Exatamente. Porque se ele não tiver, ele está correndo risco, é isso? Exatamente. Tanto previdenciário quanto trabalhistas. E aí, nesse caso, pode ter multa do governo? Pode ter alguma penalidade nesse sentido? Sim, tanto multa quanto processo trabalhista. E agora a gente tem uma legislação nova, que é a lei da transparência salarial, que ela visa trazer aí equidade entre os salários de homens e mulheres. Então, a maioria das empresas fala, mas aqui não tem, a gente tem um programa de cargos e salários, tabela salarial, a gente segue isso. Só que quando a gente vai aprofundar, porque a gente não fala só, essa lei ela não fala apenas em salário base, ela fala em remuneração. Então, o que o Ministério do Trabalho está tentando identificar? Por que o Léo faz horas extras
e a esposa dele não faz horas extras. O que impede a esposa do Leonardo de efetuar horas extras? E o Léo tá explodindo de horas extras. A esposa do Léo sai correndo para cuidar da filha deles, enquanto o Léo continua trabalhando. Então é isso que o Ministério do Trabalho quer identificar e quer trazer uma equidade maior em relação a isso. Tanto que um dos planos, né, uma das políticas que ele sugere são políticas de compartilhamento de atividades domésticas. Entendi. Né? Porque tudo isso é muito histórico, né, Léo? Muitas vezes, realmente, as empresas elas não pagam um salário inferior para as mulheres entendeu? De propósito. Então, só que a maioria realmente paga. E aí a gente vai ver lá na frente como que isso vai se resolver. Se as empresas irão aumentar os salários das mulheres ou se vai ocorrer aí um turnover para diminuir o salário dos homens. Entendi. E muitas empresas não possuem mulheres em cargos de liderança. Esse relatório também, ele traz a questão dos pretos, tanto das mulheres quanto dos homens. Então, o que traz uma discrepância maior ainda, uma desigualdade maior ainda no mercado de trabalho. Uhum. Então, é muito importante. E o relatório de transparência salarial já é algo utilizado na Europa, é utilizado aqui no Brasil também, porque o setor público a gente pode consultar a qualquer momento. E esse relatório, ele não traz valores não traz valores. Então, ele vai falar quanto que a mulher ganha a menos do que o empregado, entendeu? Uhum. Do que o homem, desculpa. Uhum. E pra gente ter uma igualdade, ainda vai demorar 131 anos. Então... Esse número é baseado numa pesquisa? Exatamente. Entendi. Então, é de extrema importância que tenham esses procedimentos... Essas políticas públicas. Essas políticas públicas. Essa lei você gostou, então. Você entende que ela é importante pra gente visualizar, de fato, se existe ou não uma diferença na prática. Exatamente, é importantíssimo. E existe nesse exemplo que você falou, é verdade. A minha esposa, ela corre pra cuidar da minha filha. Minha bênção, um beijo pras minhas princesas. Entendeu? Entendi. Então, isso tudo faz diferença na vida profissional da mulher. Precisa, de fato, então, ter políticas públicas pra chamar a atenção do empregador, né? Sim. E você faz isso, você ajuda a empresa a estruturar esse relatório, a atender esse relatório. Sim. Mas o mais importante é entregar a obrigação ou é ter o comportamento de análise e discussão daquilo? É o comportamento de análise e discussão. Por quê? O Ministério do Trabalho, ele está encaminhando esses relatórios com base nas informações que ele tem do E-Social e do portal Emprega Brasil. E a intenção é que muitas empresas vão ser notificadas aí em breve, que as empresas apresentem planos de ação. O que é que elas pretendem fazer para aumentar o número de mulheres na liderança, para a mulher ganhar um salário exatamente igual ao do homem, ter a mesma oportunidade. Então, a empresa apresentando um plano de ação de curto, médio e longo prazo, é isso que é o importante. Esse insight, essa captura de como estruturar isso, você faz isso com os empresários? Sim, a gente faz. Inclusive, a gente elaborou uma metodologia que a gente consegue chegar exatamente nos mesmos cálculos do Ministério do Trabalho. Poxa, nas legal, nossas hein? análises. E super diferenciado ter criado essa metodologia própria que chega exatamente no resultado que o Ministério do Trabalho tem. De acordo com os parâmetros deles. E a gente traça ali o plano de ação, a gente faz a análise do CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, que sempre foi deixado de lado e que agora está tendo relevância, né, com esse relatório de transparência, porque o CBO está também distorcendo algumas informações das empresas. Por exemplo? Porque o CBO é muito genérico. Então, e muitas vezes eu utilizo esse CBO por aproximação
da função efetivamente exercida. Então, eu coloco no mesmo CBO homens, mulheres que não fazem exatamente a mesma coisa. Por isso, tem salários diferentes. Então, ele traz, sim, né, muitos relatórios estão com informações distorcidas e cabe às empresas mergulhar nesse estudo para ver o que efetivamente está certo, o que não está, o que precisa ser feito. Porque sempre precisa ser feito alguma coisa. Eu costumo dizer, por exemplo, a lei do PCD. Quantas pessoas PCDs a gente via no mercado de trabalho antes dessa legislação? Quantos cadeirantes a gente via na Paulista mesmo? Continuam sendo poucos? Sim, continuam, mas pelo menos hoje a gente vê. Coisa que a gente não via há 30 anos atrás. Então, eu sou super a favor, né, dessa legislação, que ela traz a mudança do comportamento da sociedade. Legal. E a gente precisa ali de um empurrãozinho, né? Por livre e espontânea vontade, vivemos no capitalismo. Não vamos fazer. Mas se a gente tiver uma política pública que nos incentive, infelizmente, que nos traz penalidade, a gente começa a se mexer e mudar aí o mindset da sociedade. Porque não adianta uma ou duas pessoas. Concordo. Acho que existe uma mudança de comportamento, de mindset necessário para as pessoas. E isso tem acontecido aos poucos. Mas uma política pública que estabelece uma regra para aquilo que está claro, que não está equilibrado, ajuda muito, né? E vem para reparar também situações historicamente que traziam essa diferença. Então, é muito bom ter isso e saber também que está alinhado com políticas públicas de nível internacional, porque a gente tem o costume de olhar sempre para fora e querer trazer para dentro, e às vezes a gente tem coisas muito boas que devem ser levadas para fora. Então, se está equiparado, isso é muito bom também, né, Andréa? Sim, sem dúvida. E a questão do CBO, né? Todo mundo reclama, a gente não tem um CBO para cada função, para cada cargo. O Brasil é um dos países que mais tem CBOs. E mesmo assim, a gente não consegue, né, estender para todo o universo laboral que a gente tem. Então, é importante sempre fazer um estudo para ver onde melhor se encaixa. Legal. E para fazer um estudo adequado é bom ter apoio de especialistas bem preparados para isso, né, Andréa? Sim, sem dúvida alguma. Porque isso também está diretamente relacionado ao S do ESG das empresas, que hoje as empresas estão também tomando maior consciência em relação à governança, ao ambiental, ao social, o que elas podem fazer do social. O que a gente vê hoje também, né, o CLT Prime, né? Não sei se você viu, Léo. Não vi como funciona isso. O CLT Prime é aquela pessoa que ganha um vale-refeição, um vale-alimentação diferenciado, 2 salários mínimos, academia sem custo, assistência médica sem custo. E tá viralizando no TikTok, né? O CLT Prime. Todo mundo quer ser um CLT Prime agora. Essa é boa. Exatamente. E pode simplesmente ter esse tipo de benefício, assim, bem relevante? Se for estendido a todos, não tem problema nenhum. O que não pode é ser escolhido a dedo. Exatamente, não pode ser isso existe ainda nos dias atuais? Escolher a dedo? É? Sem dúvida alguma. É mesmo? É interessante isso. Mas o dono da empresa sabe, ou o diretor da empresa lá, multinacional, sabe disso ou não? Acaba sendo a gerência define e vai em frente. Então, tudo depende dos processos que a empresa possui, da auditoria que ela possui. Muitas empresas, principalmente as multinacionais, elas não têm tantas diferenciações e quando tem, elas estão cientes dos riscos trabalhistas e previdenciários que correm. As empresas nacionais, que têm 100, 200, 300, 500, 600 funcionários, até 1.000, muitas vezes elas não sabem que elas estão expostas a determinados riscos. E essas são
A maioria? A maioria, exatamente. Porque o mundo empresarial é mais de 90% empresa familiar de dono que tá nesse porte aí. Sem dúvida alguma. Meu Deus. Então essas escolhem muito mais a dedo, né? E se expõem a riscos sem saber. Então não corra risco se você é um líder ou um empresário de uma empresa de médio porte e tá nos assistindo aqui. Já acessa aí o LinkedIn da Andrea Coppola, já segue ela, já manda uma mensagem, eu vou deixar aqui também na descrição do nosso bate-papo. Você não pode correr riscos, porque eu já ouvi falar até que isso tem um impacto caso, por exemplo, a empresa seja muito boa e vai participar de uma venda da empresa. Isso vai ser identificado lá pela auditoria do possível comprador, Andrea? Sim, sem dúvida, isso vai ser identificado. Vai ser levantada uma contingência e essa contingência vai para negociação. E aí tem 5 anos para esse passivo ser prescrito. Então, é importante. O mais importante é que o empresário saiba o risco que ele corre. Uhum. Porque isso faz parte do plano estratégico da empresa. Às vezes eu sei que eu tô correndo um risco, mas eu não tenho intenção de vender, eu sei que isso não vai impactar na venda da minha empresa, eu faço as contas ali da multa, do processo, enfim, e vejo que é melhor eu continuar com um determinado procedimento. Então, isso é uma visão estratégica, isso vale a pena. Você não saber é que é o problema. Você não saber o tamanho do seu risco, onde está o seu risco, o que você está fazendo, é que pode te levar a ter aí, ser multado, enfim. O papel do auditor, então, nesse caso, na sua função é identificar se o sujeito está cumprindo ou não aquela determinada regra e, se não estiver, mostrar o tamanho do problema monetariamente que ele está correndo. Se ele quiser adequar ou não, é responsabilidade ali da administração, mas você apontou quais são os caminhos a serem adequados e estarem aderentes à legislação no caso. Agora, se o sujeito for vender a empresa, vão levantar o valor e vão falar, opa, eu vou tirar isso daqui da compra. Exatamente. Então o empresário pode perder muito dinheiro se ele estiver ali interessado em vender o negócio e descumprindo tudo. Sem dúvida alguma, inviabiliza a negociação. E a gente vê isso acontecendo constantemente. Agora, não quero vender minha empresa. Do ponto de vista do ESG, o sujeito está em desacordo com a lei. Aí é ruim, né? Exatamente. E o mundo não aceita mais isso, né, Andrea? A cada dia o mundo aceita menos, né, tudo isso. Especialmente os jovens, eu vejo, né? Exatamente. Assim, eles são... os jovens de hoje, eu vejo que eles são mais... aderentes àquilo que é bom para a sociedade e ao contrário do passado, que a gente simplesmente seguir em frente, né? Sim. Como que você enxerga isso? Eu enxergo a geração Z, ela tá modificando todo o mercado de trabalho, né? Então, as outras gerações, a gente também tem que se adaptar à geração Z, porque é uma geração que ela não é o ter não basta, né? Então, claro, eles são capitalistas, né? Todo mundo de iPhone, tudo aquilo, mas eles têm uma visão diferente, inclusive com o próximo. Uhum. Eu acho que é uma geração que tem um pouco mais de empatia em alguns quesitos e também veio para mudar o mercado de trabalho, porque do jeito que a gente, geração baby boomer, enfim, X, Y, do jeito que a gente veio construindo o mercado de trabalho, ele também fica insustentável. E a gente está vendo isso hoje com um número de pessoas com doenças mentais. Pessoas que estão psicologicamente abaladas por causa do trabalho. Pessoas que viveram em função do trabalho e de repente se veem desempregadas, perdendo ali sua identidade, porque o trabalho é uma identidade. Sim, é indissociável a vida pessoal e profissional, que é o que você estava falando há pouco, né? Exatamente. E é uma das coisas que quebram o ser humano. É a morte, o desemprego e o divórcio. Tem gente que não volta desses 3 episódios. Louco, hein? É. Então, se você está numa dessas fases também
existe uma importância social absurda, né? Se Sim, conectar com sem pessoas, procurar pessoas que te estimulem a dar um próximo passo, a avançar, procurar ajuda psicológica, mesmo, a gente médica. tem que procurar. Os grandes problemas de saúde mental são problemas sérios, assim quando você tem uma dor de barriga. Sim. A dor mental é igual, gente. Então, se não for pior, porque a dor mental, ela também abala o corpo, né? Paralisa, né? Exatamente. Então, acho que isso é importante também. Se você tá vendo sinais, ou se você passou por situações como essa que a Andréia mencionou, né, André? Sim. De separação, de uma morte na família, uma perda de emprego, e você não tá conseguindo dar o próximo passo, procure ajuda, procure pessoas, procure a André, procure a mim, e a gente vai tentar te ajudar a conectar com alguém ou com alguma solução de saúde para você sair desse buraco, né? Sim. Porque isso pode representar a própria morte. Com certeza, sem dúvida alguma. E a tendência, né, desse mundo louco que a gente está vivendo é que tenha cada vez mais. E a pandemia, né, os índices, né, os percentuais que eram esperados para 2030 em relação à depressão, ansiedade, foram antecipados. Então, assim como a questão do trabalho híbrido, do teletrabalho, também foi antecipado. Então, a pandemia, ela trouxe coisas boas e ruins, sem dúvida alguma, para o mundo que estamos vivendo nesse pós-pandemia. O desafio sempre continua, né, Andréia? Sem dúvida. Para as pessoas mais maduras, experientes há mais tempo, tem que se adaptar a essa nova realidade moderna. A nova geração, porque para a gente também é muito difícil. E eles eu não vejo que eles estejam errados, né, no método de trabalho deles. Mas para nós que viemos daquele mundinho de trabalhar muito para ter alguma coisa, para conseguir crescer, para sair ali do pé de lama, né? A gente tem dificuldade de entender o comportamento deles. Sim. Né? E a gente também tem que se adaptar a isso. E o contrário também, né? E o contrário também. Meus pais sempre disseram, imagino que os seus também, assim, ouça e respeite os mais velhos. Também tem a pitada, né, o elemento da humildade, que os mais jovens, embora estejam trazendo uma visão diferente, que talvez seja riquíssima, né? Talvez a gente tenha que, de fato, repensar a maneira de relação com o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem experiência, a gente tem maturidade, tem quilômetros rodados. Então, Sim. minimamente ouvir, respeitar, e aí toma a sua decisão, né? Se vai para a esquerda ou para a direita, se vai reto, Sim. Aí é contigo. E por isso também que um ambiente diverso é importante dentro do ambiente de trabalho. A diversidade também entra na questão de idade, né, André? Sem dúvida alguma. Um ajuda o outro, né? Um troca ali, um traz uma visão diferente. Então, trabalhar junto, diversas idades, né? Raças, etnias, isso faz muita diferença. Sem dúvida. Legal.